Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor, ele vai falar aos nossos corações em mais uma noite abençoada por ele, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Damos graças ao Senhor. Te louvamos, te exaltamos por tudo, Pai. E agora pedimos ao Senhor, fale conosco, nos dê a sabedoria e o entendimento que nós precisamos da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, a palavra que o Senhor vai dizer para mim e para você, ela está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 25. O Senhor, ele diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou seja, já não estamos debaixo da servidão da lei humana, da lei natural. Sabemos que lei é para organizar. A lei é para se organizar uma sociedade, para se colocar ordem. Para isso existe a lei. Ou seja, a sociedade estava desordenada. Os homens colocaram uma lei para que fosse organizado a sociedade. E a partir daquelas leis, todos tinham que segui-las. Sabemos que quando falamos de Cristo, palavra de Deus, da Bíblia, sabemos que nós estamos nos referindo aos 10 mandamentos. 10 mandamentos estes que foram escritos em uma tábua, a qual Moisés colocou dentro de uma arca para que fosse guardada, que Deus escreveu aqueles 10 mandamentos para que fosse seguido. Aí aqui a palavra de Deus ela diz para mim e para você: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de eio, ou seja, esse eio da autoridade, da servidão da lei, que é os 10 mandamentos. Precisamos entender, Jesus ele foi muito claro: eu não vim para abolir a lei, mas para somar. Por que Jesus disse isso? Para que nós não tenhamos em nossos pensamentos que os 10 mandamentos não são mais válidos, vamos colocar desta maneira. Os 10 mandamentos, eles simplesmente foram resumidos em amor. Amará a Deus acima de todas as coisas e amará teu próximo como a ti mesmo. Dentro deste resumo está: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho e por aí vai. Entenda que o que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite é que enquanto não havia uma ordem, seguia-se aqueles 10 mandamentos. Depois que Jesus veio, porque Jesus, ele não veio por lei, ele veio pela fé, para nos ensinar a viver pela fé. É por isso que aqui diz: mas depois que a fé veio, depois que Jesus veio, já não estamos debaixo da autoridade da lei. O Senhor, ele quer que eu e você vivamos pela fé. E foi por isso que ele chegou a Abraão e ele disse para Abraão que iria fazer dele uma grande nação, que bendito seriam as famílias através dele. Que aqueles que abençoassem a Abraão
seriam abençoados. E aqueles que amaldiçoariam Abraão também seriam amaldiçoados. O Senhor, ele fez promessas para Abraão e mostrou para Abraão que se ele permanecesse na fé, acreditando nas promessas que Deus estava dando para ele, sem ele precisar ver, o crer sem ver é a fé. E a partir do momento que a fé veio até nós, através de Jesus Cristo, a partir do momento que a fé ela veio e nos foi revelada, a partir deste momento nós deixamos de ser escravos, servos da lei natural. Isso não quer dizer que nós não temos que obedecer às leis naturais, porque Jesus ele foi bem claro. Eu não vim para abolir a lei, ou seja, eu não vim para anular a lei, eu não vim para tirar a lei, eu não vim aqui para dizer para você que você não tem que ser sujeito às leis. Não, não é isso. Ele está dizendo que você precisa valorizar, que você precisa viver pela fé e não pela lei, porque a lei ela não redime, a lei ela não salva, a lei ela não transforma, a lei ela não faz o que a fé faz por você. Quando você vive de fé, você é honrado por Deus. A lei é para organizar uma sociedade. A fé é para te levar ao sobrenatural de Deus. Abraão experimentou o sobrenatural de Deus. E o Senhor vem aqui nesta noite dizer para mim e para você que Ele quer que eu e você experimente o sobrenatural da lei. Perdão, o sobrenatural da fé e não da lei. Porque a lei não tem sobrenatural. A lei é natural. Eu posso, eu não posso. Eu estou certo, eu estou errado. A fé não. A fé, ela te mostra um caminho sem fronteira. A fé, ela diz para você, feche os olhos e se lança. Confia, simplesmente creia. Quando Abraão, ele recebeu a promessa de seu filho, ele tinha todas as circunstâncias contra ele. A idade avançada dele, a idade avançada da sua esposa, a esterilidade da tua esposa, a idade da esposa. Ele tinha todo um contexto, todo um cenário que era contra ele. Mas quando Deus disse para ele, se tu crer, você vai ver a glória de Deus. Deus disse para ele, conte as estrelas do céu. Ele não conseguiu. Deus disse para ele, conte as partículas da areia do mar. Ele também não conseguiu. E Deus disse para ele, maior será a sua descendência. As famílias a qual você vai abençoar nesta terra. Benditas serão muitas famílias por causa da tua fé. E ele creu. Ele simplesmente creu. Ele creu a um ponto sobrenatural de quando ele recebeu a promessa dele, que era aquele filho que ele tanto almejava. O Senhor disse, Abraão, me dá teu filho. Me dá teu único filho. Ele nem pensou. Sem pestanejar, ele disse, aqui está, Senhor. O Senhor quer. O Senhor me deu. É do Senhor. Na mesma hora ele entregou. E você sabe o que é o mais brilhante, lindo, espetáculo de sobrenatural nessa história? É que Abraão mesmo,
iria tirar a vida do seu filho com as suas próprias mãos, por amor, obediência e fé em Deus. Estamos precisando dessa fé. O Senhor está dizendo para mim e para você, eu e você precisamos dessa fé. Vamos buscar mais de Deus, vamos conhecer mais a Deus, para que possamos alcançar uma fé, nem que for um pouquinho, igual a de Abraão. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da fé. É nela que Deus quer que eu e você caminhem. É nela que eu e você vamos viver o sobrenatural de Deus. Não precisamos ver para crer. Simplesmente precisamos crer e se lançar na presença de Deus, no nome de Jesus. Receba essa palavra, minha irmã. Receba essa palavra, meu irmão. O Senhor quer que você viva pela fé e não por vista. Pai, obrigada, Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por essa palavra, porque essa palavra trouxe um entendimento a teus filhos, a teus servos, aqueles que estão te buscando, aqueles que querem te conhecer, ó Deus. Tem muitos aqueles, Pai, que têm sede e fome da justiça, da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, da direção do Senhor, do direcionamento do Senhor, Deus. Quantos são aqueles, Pai, que estão ouvindo, que estão aprendendo, que estão, Deus, entendendo que não podem estar simplesmente embaixo da lei, mas que precisam viver pela fé, obedecer à lei sim, mas viver a fé para que o sobrenatural venha acontecer na nossa vida, ó Deus. O sobrenatural só aconteceu na vida de Abraão porque ele creu. O sobrenatural só aconteceu na vida de Abraão porque ele obedeceu. O sobrenatural só aconteceu na vida de Abraão porque ele se lançou, Deus. Ele se lançou na tua palavra. Ele se lançou no que está escrito, Pai. Oh, Deus, que possamos, Deus, conseguir alcançar, Deus, esta fé, Pai, para vivermos, para agradarmos ao Senhor, porque nós não queremos viver na lei, Pai. Nós não queremos ser dominados pela lei, porque a lei é somente uma organização. Nós não queremos viver somente numa organização, Pai. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. Oh, Pai, é por isso que nós estamos aqui, clamando a sabedoria do Senhor, clamando o entendimento do Senhor. Oh, Pai, abra o entendimento do teu filho, abra o entendimento da tua filha, Senhor. Traga, Senhor, aquilo que o teu filho, a tua filha precisa para viver de fé, para viver pela fé, para honrar o Senhor, Deus, pela fé, para tomar posse das promessas imensuráveis que o Senhor tem. Oh, minha irmã, bendito serás onde entrares, bendito será onde saíres, bendito serás onde colocar as plantas dos teus pés. Muitas famílias serão abençoadas por causa de ti, por causa da promessa que o Senhor fez a Abraão. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, tome posse. Os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você não precisará fazer nada. É o teu Deus, é o nosso Deus, o Deus do sobrenatural que fará. Receba essa palavra e fique firme na fé, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.